Olá, meus queridos, começa aqui a nossa live daqui a pouco, não é? Daqui a pouquinho, esperando os irmãos chegando aí, daremos início à nossa live desta quarta-feira, onde creio que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, uma palavra gloriosa. Vamos aguardando os irmãos chegarem, são 19 horas e 54 minutos, e daqui a pouco, 20 horas, então nós daremos início a esta live. Creio que Deus estará abençoando poderosamente. Os irmãos já estão chegando aí, irmã Ircélia, lá de Taquaras, e um abração aí para todos os irmãos de Taquaras, e eu creio que daqui a pouco os irmãos já estarão aí conectados com a gente, para juntos podermos meditar na palavra, termos esse tempo de edificação, né, de fortalecimento na fé, o tempo de nos encontrarmos. Né? Nós nos encontramos por aí, só damos um alô de longe, pelo menos aqui estamos compartilhando a graça de Deus. Está aí Daniel Vieira, Deus abençoe Daniel, Marisa e a sua casa, amém, Dircélia, e os irmãos estão chegando, estão se aproximando aí, estão se chegando à nossa live. Daqui a pouquinho a gente começa, vamos falando daquilo que Deus tem operado nesses dias. Tem sido dias difíceis, né? Nós temos vivido dias aí que eu acredito que, salvo engano, acho que nunca passamos por isso em toda a história da humanidade, né? Não algo global, como eu disse, tirando o dilúvio, não é? Nem sei se alcançou o globo inteiro, não tenho essa informação, esse conhecimento, mas é uma situação complicada esta, muito complicada. No entanto, temos o Senhor, que é o nosso Deus, né? Nós somos o povo de Deus, que temos uma resposta a dar a este mundo. Louvado seja Deus, nós temos uma resposta e estamos nos movendo, mesmo estando desligados, estamos nos movendo em oração. Aleluia. Boa noite, Giovana. Deus abençoe. Paz do Senhor. O povo está chegando aí. Leandro. Deus abençoe, Leandro. Vamos chegando, vamos compartilhando essa live aí, para que outras pessoas possam ouvir a palavra. Me dá a impressão que a conexão está meio ruim. De vez em quando dá umas travadas aqui. No meu notebook eu não consigo sequer acessar. Irmã Nice Moreno, lá de Piracicaba, um abração aí para o pastor e para a irmã Nice, pastor Ari e apóstolo Ari e pastora Nice Moreno. Deus abençoe grandemente vocês aí. Precisamos ter aquele encontro, hein? Não vai esquecer que precisamos ter aquele encontro. Faz tempo que não temos um encontro. Louvado seja Deus. Então estamos orando. Boa noite, Eliana Ferraz. Deus abençoe. Estamos orando 24 horas ininterruptas durante os 7 dias na semana, aproveitando a crise. Veja, a crise não pode nos paralisar. Essa é uma lição poderosa que nós estamos tirando. Nem como cidadãos, nem como filhos de Deus, a crise não pode nos paralisar. Como igreja, porque a crise está aí, uma das maiores, como eu vinha falando. E, no entanto, nós já nos mobilizamos, não podemos fazer culto, não podemos nos reunir, mas nós vamos nos mover no Espírito. E o povo se engajou de uma maneira poderosa, 24 horas de oração, 7 dias na semana, ininterrupto, entra um, sai outro, cada um na sua casa, dá o sinalzinho lá, o sinalzinho das mãozinhas lá no grupo da igreja,
significa estou entrando na oração. Aí, quando está terminando, o outro já entrou. Aleluia. A minha o meu turno é 2 horas da manhã, o turno da minha esposa às 2 horas da tarde, coincidiu de ser 2 e 2. Né? E estamos aí, creio que também todos os irmãos estão engajados nessa batalha, os irmãos lá de Taquaras também se engajaram nessa batalha. Aleluia. Não queremos ter uma live muito comprida, não é? Queremos aproveitar o tempo aproveitar bem o tempo para podermos ser específicos com as coisas, né? Incentivar, então começamos agora a nossa live, incentivar os irmãos a perseverar em oração. Olha, louvado seja Deus, esta cidade, até o último relatório que me chegou às mãos, nesta cidade e grande parte das cidades da região não temos nenhum único caso. Confere isso aí, os irmãos estão sabendo? Dá um alôzinho aí, dá um joinha aí para mim. Vocês estão sabendo que na região toda não há qualquer caso, e cremos que também isso é resposta de oração. A oração nunca é passiva, entenda bem. Tem gente que quando não se conhece a palavra de Deus, então imagina que a oração é daquele tipo de sujeito, de pessoa passiva, que fica esperando tudo acontecer. Não, a oração, muito pelo contrário, a oração é ativa. Ela é tão ativa que enquanto todos estão dormindo, nós estamos orando. Ela é ativa. Está todo mundo apavorado, nós estamos orando, nós estamos diante do trono, então ela é ativa. E mais do que isso, através da oração nós vamos sendo ativados a tomar atitudes. Vamos sendo inspirados por Deus a tomar atitudes. Amém? Então, estamos vendo resultados, tomamos as atitudes que temos que tomar, nos precavemos, cuidamos de cada aspecto que temos sido ensinados a cuidar e continuamos orando. A oração vai nos movendo, nos dando sabedoria, nos dando inteligência. O acesso ao trono de Deus vai te capacitando, vai me capacitando a nos movermos em tempos de crise, em todos os tempos e principalmente em tempos de crise. Eu gravei ontem um vídeo curto falando justamente sobre você tomar cuidado aí e se desligar do terrorismo psicológico. O terrorismo é tanto que está virando até meme, está virando até piada, porque já vi várias postagens nas redes sociais dizendo: olha, do jeito que está todo mundo morrendo, eu acho que só sobrou eu falando e você me ouvindo. E não é bem assim, né? Graças a Deus tenho recebido muitos vídeos de muitos hospitais, todos vazios. A maioria dos vídeos que têm chegado, os hospitais vazios. Então, vamos tomar muito cuidado com as informações para não aterrorizar a nossa mente. Amém? E creio que logo, logo nós estaremos juntos, reunidos como corpo, adorando o Senhor, celebrando. Já falei que o nosso primeiro culto vai ser de celebração. Deixa eu dar um aviso rapidamente antes de nós passarmos para a palavra de Deus. No próximo domingo, às 8 horas da noite, a nossa live vai ter a presença do maestro Mariano Chamorro, direto de Rosário, Argentina. Nós vamos dividir a tela, eu e ele vai ministrar uma palavra para nós e eu vou traduzi-la, vou interpretá-la. Amém? Eu creio que vai ser um tempo precioso. Já tive em contato com ele ontem, já conversamos e já está tudo certo para no próximo domingo, às 8 horas da noite, nós termos então uma live com a presença do maestro ou do mestre Mariano Chamorro. E ele estará ministrando uma palavra, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração a respeito de toda essa situação que atingiu o globo todo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero falar sobre profetizarmos, de termos na nossa boca a palavra de Deus em tempos de adversidade. Eu me lembro de quando o Senhor disse, quando Isaías entrou no templo, ele estava triste, angustiado, e Deus revelou a Isaías a sua glória. Está lá no capítulo 6 de Isaías. E chega um dado momento, quando Isaías contempla a glória de Deus, ele diz:
Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que você imagina que seja isso? Que Isaías era um sujeito que só vivia falando palavras torpes, palavrões e tal? Não, não, não. Na verdade, Isaías estava sentindo o grande erro da sua vida de estar falando, produzindo palavras alinhadas com as palavras que todo o povo falava. Havia crise, o rei havia morrido, o país estava em crise, todo mundo só falava em crise e o profeta só falava em crise também. O profeta falava a linguagem do povo, sendo que não podemos ser pessoas de lábios impuros, ou seja, falar na mesma medida que o povo está falando. A nossa medida é outra, o nosso reino é outro, a nossa dimensão de vida é outra, a nossa mentalidade é outra, portanto, a nossa natureza é outra, e, portanto, nós temos que falar em linha com o céu e não falar em linha com a terra. Então, o que fez Isaías sentir o peso do erro e dizer que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, é que ele estava falando alinhado com a terra, alinhado com o seu povo, ao invés de falar alinhado com o céu. Amados, o profeta, o povo de Deus, a igreja de Deus está na terra para trazer uma outra palavra. Lembre-se que o evangelho é boas novas de salvação, boas novas de redenção. Então, o mundo está perdido, sua palavra é de perdição, mas nós estamos aqui justamente para mudar essa linguagem e falar em linha com o céu. Quando a Bíblia diz que nós estamos aqui para pregar o evangelho de salvação, de boas novas, não é só no sentido de ganhar almas, mas no sentido de toda a governabilidade da vida das pessoas ser direcionada pela palavra de Deus. Então, se está todo esse caos, mas temos que ter uma palavra do céu para podermos orientar as pessoas. Não chegar lá, pessoal, eu estou a ponto de me suicidar, então vamos os dois juntos. Não, misericórdia. Se o sal perder o sabor, como vamos salgar o alimento? Jesus disse que não serve para mais nada, senão para ser lançado fora. Então, a palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo 37, dando sequência a esta palavra, que veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E você sabe da sequência desta palavra. Amados, também em João capítulo 16, verso 33, Jesus Cristo disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Preste bem atenção nisso. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero que você enxergue as duas dimensões do que o Senhor está falando. O Senhor quer que nele, na pessoa de Cristo, tenhamos paz. E depois ele está mostrando uma dimensão, estarmos nele. Depois ele mostra outra dimensão. No mundo tereis aflições. Ou seja, se você quer viver no mundo, no padrão do mundo, na dimensão do mundo, na direção do mundo, na mentalidade do mundo, então tudo que você vai ter é só aflição. Mais nada. E as pessoas insistem que querem viver no mundo. Então, a palavra de Deus diz que Deus nos transportou do império das trevas, mundo, dimensão do mundo, para o reino do Filho do seu amor, estar em Cristo. Ou seja, mesmo em meio a crises, nós não somos do mundo. Porque se insistirmos em vivermos arraigados nos padrões do mundo, nós vamos viver aflições, sofrimentos, fracassos, derrotas. Mas não esqueça, Jesus venceu esse sistema. Nós não precisamos viver aprisionados nele.
Aí você vai perguntar, então você está querendo dizer que nós não vamos ter sofrimento? Não, não é disso que eu estou falando. As aflições do mundo são terríveis, mas todo sofrimento que você tiver na pessoa de Cristo, você vai passar por toda a crise em paz. Eu não sei você, mas eu estou em paz, estou tranquilo, não é? Não sou alienado, não vivo no mundo da lua, não sei bem da situação, do que pode vir pela frente, mas estou em paz, porque eu estou no Senhor. Amém? Você vai entender que Deus tem um propósito em tudo, que Deus tem uma direção em tudo, vai entender que muito desse evangelho, água com açúcar que se tem pregado aí nessas últimas décadas, é um evangelho, né? Não é a teologia da imaginação, que agora muita gente vai sofrer, né? Muita gente vai sofrer, vai ter aflição, por quê? Porque é aquele evangelho do mundo, não é evangelho de Cristo, é evangelho da mentalidade humana, do humanismo, e aí ele vai causar aflição, porque a pessoa vai orar para que mude tal circunstância e não vai mudar. Você já imaginou Paulo preso? Apóstolo Paulo está preso, e ali ele começa a clamar para Deus tirar ele dali. Eu nunca vi nenhum texto da Bíblia falar que Paulo orava para sair da cadeia. Pelo contrário, ele dizia, eu sou prisioneiro de Cristo. E ali ele produziu frutos. Ele estava preso, como ele mesmo disse, mas a palavra de Deus não estava. Ele estava preso e ali na prisão ele teve revelações tremendas que ele pôde escrever e deixar um legado poderoso para a igreja até os dias de hoje. Igreja de séculos e séculos depois desfrutam do que Paulo escreveu nas prisões. Louvado seja Deus. Por quê? Porque mesmo que você passe por tribulações, quando você está em Cristo, você desfruta de Cristo, você desfruta da sua paz. Amém? Então guarde bem esse princípio. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Entendeu? Em mim você vai ter paz, disse Jesus. No mundo tereis aflições. Se você está vivendo as aflições do mundo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci e você pode vencer também e sair dessa posição e se estabelecer em Cristo para ter uma vida vitoriosa. Aleluia. Amém? A Bíblia não nos ensina a sermos passivos, cruzar os braços, esperando tudo acontecer sem fazer nada. A Bíblia nos ensina princípios pelos quais podemos alterar circunstância. Você lê todo esse texto do Vale de Ossos Secos, você vai entender, Deus nos ensina princípios para alterarmos circunstâncias, sejam elas quais forem. Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus olha para toda aquela situação, todo o caos, e ele já começa a alterar o caos. Você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para funcionarmos da mesma forma. Nós estamos aqui como uma resposta de Deus para o caos. Nós estamos aqui como uma resposta de Deus para as crises, para as situações, para as tribulações. Estamos aqui, sim, como uma resposta de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis, que não aparecem. Ou seja, o céu governa sobre a terra. O céu é superior. O céu determina o que acontece na terra. Eu sei que há determinadas coisas que vão continuar acontecendo. A Bíblia fala que há determinadas crises, como pestes, como guerras, como terremotos, como abalo no sistema de vida das pessoas. Isso vai continuar acontecendo. No entanto, nós estamos aqui como uma resposta de Deus para esses momentos de crise. Talvez em determinadas circunstâncias, talvez por determinadas circunstâncias estarem obedecendo a uma agenda divina,
Viu? Guarde bem isso. Há determinadas circunstâncias que estão obedecendo a uma agenda divina. Se estas circunstâncias estão obedecendo a uma agenda divina, não podemos alterá-la. Como eu vou alterar algo que Deus determinou? Não posso. Seria a mesma coisa, eu lembro que eu vi um filme há uns anos atrás sobre Noé, o dilúvio, não esse último filme que fizeram do Noé, que esse filme aí, Deus me livre. Mas um filme mais fiel às Escrituras. E quando chegou o dilúvio, que todos entraram na arca e a arca foi fechada por fora, então o povo começou ali, os sacerdotes daqueles cultos pagãos começaram a dar ordens, assim, água, chuva, para, eu ordeno, blá, 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 estavam morrendo afogados, não é? Foram dando ordem à chuva até que morreram afogados, porque ninguém pode parar algo que está na agenda de Deus. Se Deus determinou, ninguém pode parar. Nós temos fé para alterar. Não. Aí veja bem, dentro dessas crises, nós podemos funcionar para alterar a vida de pessoas, para fazê-las entender planos e propósitos e tempos e estações, e como se mover poderosamente, e como aproveitar o melhor de Deus nesses tempos de crises e de dificuldades. Nem sempre as respostas de Deus para as crises serão Deus tirar a situação. Lembre-se, 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Eles disseram para o rei: olha, nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua, diante do teu ídolo, porque Deus vai nos livrar. Mas, mesmo que ele não nos livre, nós não nos prostraremos. E de fato, não houve livramento, e Deus os mandou lá, o rei os colocou lá na fornalha, e dentro da fornalha, ou seja, não houve livramento da crise, mas houve vitória e milagre na crise. E isso é glorioso. E nós precisamos estar preparados para isso. Ainda que na agenda de Deus muitas coisas terríveis possam acontecer na terra, contudo, no meio dessas coisas terríveis, Deus vai conduzir o seu povo numa dimensão de milagres, onde nós seremos uma resposta para um mundo conturbado e perdido. Aleluia! Somos nós, eu e você, Igreja do Senhor. E como podemos alterar as circunstâncias? Através da palavra de Deus na nossa boca. Nós somos pregadores, somos arautos do Deus eterno, porta-voz do Deus Altíssimo. Agora, não é repetindo versículos, mas profetizando a palavra. Ezequiel não chegou ali diante de um vale de ossos, escolheu algum texto nas Escrituras e começou a declarar. Não, ele ouviu um comando do céu para aquela circunstância específica, e conforme a boca de Deus falava, ele liberava aquela palavra sobre aquela circunstância, e aquela circunstância começou a ser alterada. Nós temos entrado por um caminho durante algumas gerações de ficar declarando palavras e repetindo palavras e tomando posse de coisas, e muitos viveram por muito tempo frustrados sem ver muita coisa acontecer, profetizaram coisas e não viram as coisas, porque não somos repetidores, tagarelas, repetidores de palavras, mas temos que ouvir a palavra de Deus. Lembre-se que Jesus Cristo, quando estava sendo tentado, disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você precisa ouvir. Qual é a sua circunstância? Qual é a crise que você enfrenta? Então a primeira coisa que você tem que fazer, ouvir qual é a palavra da boca de Deus para aquele momento. E se Deus te disser paciência, você sabe que você pode estar num treinamento, aí o que você vai fazer? Vai ficar orando, jejuando,
até secar. Você vai entrar numa briga com Deus, você vai entrar num braço de ferro com Deus, e eu te garanto por experiência própria. Nem precisava ter experiência própria para isso, né? Porque é óbvio, mas eu garanto por experiência própria. Nessa batalha você não sai na vantagem, te garanto, não tem vantagem, né? Para ninguém. Então não queira entrar num conflito com Deus, não queira entrar numa guerra com Deus. Você só vai ter sofrimento, só vai ter aflição, só vai ter angústia, só vai ter ansiedade. A melhor coisa a fazer é desistir de você e entregar de verdade, sem condições, a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confiança absoluta nele, e as demais coisas Ele fará. Tudo Ele fará, diz o salmista. Amém? Então, eu não posso profetizar uma palavra que sai da minha mentalidade. Eu decorei o versículo que se aplica aqui, que se aplica ali. Os irmãos que viram a ministração do pastor lá de Moscou, da Rússia, naquele domingo, sobre estas questões, né? O pastor Rick Renner, e ele dizendo sobre chegar na casa de uma mulher que estava doente terminal com câncer, e já haviam muitos pastores, e cada um fazia aquilo que tinha aprendido a fazer para ministrar cura, e confessando a palavra, e decretando palavra, isso e aquilo, e nada acontecia, e ele fez uma pergunta para o Senhor: Senhor, o que fazer por essa mulher? Quando Deus deu o comando, e você que assistiu já sabe que Deus deu comandos estranhos, né, ao ambiente, mas ele, ainda que muito envergonhado, né, porque nem tudo que Deus manda fazer é fácil, e não sei por que manda fazer, não vou questionar, né? Se Deus disser que para curar você eu tenho que te dar um croque, um soco, eu vou fazer, né? Eu não vou sair fazendo tolice. Mas se Deus mandar fazer alguma coisa, e ele fez o que Deus mandou fazer, e a mulher foi totalmente curada de um câncer terminal que já havia tomado todo o seu corpo, não é? Então eu preciso ouvir a Deus para poder declarar a palavra, profetizar a palavra. Então por isso, antes de profetizar, ouça o Senhor. Senhor, o que é que eu faço nessa situação? Qual é a minha ação? Como eu devo me mexer agora? Não é? Como eu devo me portar agora nessa situação? Que resposta eu dou a essa situação? É isso que precisamos fazer. Não profetizar uma palavra da nossa própria mentalidade, mas sim aquilo que sai da boca de Deus. Amós capítulo 3, verso 8 diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, Deus falou, agora eu vou fazer. Deus falou, agora eu vou falar em linha. Deus falou, eu vou agir em linha. Nós achamos que a coisa é tudo meio mecânica, né? Tudo na base da causa e do efeito. Eu achei isso também, eu imaginava assim. Agora, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Nós não podemos achar que Deus simplesmente enlatou tudo e vai agir tudo da mesma forma. Não é assim que Deus age. Não é assim, e até aprender isso vamos passando por muitas frustrações, né? Lucas capítulo 4, verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, não é? Ou seja, você precisa ouvir a voz, você precisa aprender. Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O termo grego aqui usado para a palavra é rema, que significa uma palavra para alguém específico, em um lugar específico, para um tempo específico, ou seja, uma palavra profética. Todos podeis profetizar, disse Paulo. Não é exclusivo, você não se torna profeta porque profetiza. Você profetiza por situações que Deus quer te mostrar, caminhos que você deve tomar. Paulo disse: todos podeis profetizar, porque é uma necessidade. É uma necessidade ouvirmos algo da parte de Deus. É uma necessidade nos movermos numa direção correta. Como é duro quando você está numa encruzilhada da vida e não consegue, meu Deus, o que eu faço agora? Não sei se vou para lá, para cá, para lá, o que eu faço?
Como disse alguém, pior do que ter uma porta aberta é você ter 10 portas abertas. Quando você tem uma porta aberta, não tem alternativa, é aquela. Agora, quando você tem 10 portas abertas, Jesus Cristo, e agora? Aquela porta é uma bênção, aquela é uma bênção, aquela é uma bênção, mas e agora? E detalhe, né? Cuidado com a análise humana do que seja bênção. Porque Ló, sobrinho de Abraão, quando escolheu para que lado devia ir, ele olhou para as campinas do Jordão, viu tudo verdejante, viu água, falou, opa, é ali que eu vou. E onde ele se meteu? Se meteu nos portais do inferno. Misericórdia. E Abraão foi para o meio dos pedregais. Para onde ele foi? Para a terra da promessa. Então precisamos ouvir de fato a voz de Deus para podermos tomar a decisão, não conforme imaginamos, achamos. Isso aqui é melhor, aquilo é melhor. Ah, se eu tivesse aquilo. Não. Ouça a voz de Deus. Como eu venho falando há muitos anos, está numa crise, não peça respostas, peça direção. Ou melhor, não peça solução, peça direção. Não peça solução, peça direção. Porque geralmente quando eu peço uma solução, eu já tenho um desenho do que eu quero. Então eu não vou pedir solução, eu vou pedir direção, porque eu não vou me sujeitar ao desenho que eu quero, vou me sujeitar ao que Deus quer. Amém? Então, Ezequiel foi levado pelo Senhor a um grande desafio. Foi levado pelo Senhor, pelo Senhor. Isso é muito tremendo, porque toda vez que você entra numa crise, a primeira coisa que lhe vem à cabeça, pequei, fiz alguma coisa errada. Nossa, alguma coisa eu fiz errada. Não, o Senhor levou Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. O Senhor levou Ezequiel ao vale. Vale simboliza dificuldade, problemas, né? E tanto que é no vale, não está na montanha, está no vale, onde há ossos secos, né? Onde a vida deixou de existir, a esperança se foi, não há mais esperança nenhuma. Então lá no vale, o Senhor levou ele lá. Quando Deus te levar a algum desafio maior do que a tua capacidade, não deixe de obedecer, porque maior é aquele que te enviou, e ele vai te dar capacidade para cumprir aquilo que ele determinou fazer. Ali havia um quadro de morte, mas não de morte de uma pessoa. Preste atenção. Mas morte de uma nação inteira. Já pensou? Você tem um sonho em que a sua nação toda está morta, seca, só ossos. Acabou a sua nação. Que foi exatamente o que aconteceu com Israel na história. Mas Deus ressuscitou a nação. É a única nação que depois de ter sido dispersa, a sua língua quase que morreu, ela não se perdeu, porque Deus zelava por ela e zela ainda por ela, né? Diante desse vale, o profeta foi levado a responder uma pergunta do Senhor. E Deus faz umas perguntas interessantes, né? Interessantes as perguntas. Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Que resposta você vai dar? Porque o religioso arrogante, deixa comigo, vou fazer um jejum, vou entrar nisso, vou fazer aquilo. Mas o profeta já entendeu que não. Senhor, essa resposta, tu é que sabe, eu não. Ou seja, o profeta se humilhou e disse, Senhor, essa resposta só tu podes dar. Porque essa é uma situação absolutamente final. É uma situação impossível de ser resolvida. Mas tu podes alterá-la. Aleluia. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a crise. Qualquer situação, Deus pode resolver. Mesmo essa situação que estamos vivendo, eu já ouvi hoje uma palavra de um irmão muito simples, pelo jeito de Angola ou de Moçambique, não sei. Está no grupo da igreja, né? Um menino simples, não vejo ali nenhum espírito pretensioso, nada, muito simples. Se eu não me engano, acho que nem nome ele cita, o nome dele. Eu não prestei atenção nesse detalhe, mas me parece que não.
e ele dizendo que estava orando, e o Senhor falou que Deus aceitou a oração, que Deus aceitou o jejum do povo, e que Deus vai abençoar grandemente, que esse número catastrófico de mortes não vai haver no Brasil, como de fato já estamos vendo que não é bem daquele jeito, e que a economia vai ser poderosamente abençoada, e o Senhor já falou isso comigo também, né? E não é de hoje, não é de hoje. Louvado seja Deus, alguns anos atrás ele já falou que ia restaurar a economia da nação grandemente e rapidamente. Louvado seja Deus. Então, há situações em nossas vidas que definitivamente nós não temos resposta. Não seja orgulhoso, não queira achar porque você é crente, conhece a palavra de Deus, e que você tem resposta para tudo. Nós temos resposta para tudo, e é uma vergonha não ter resposta para tudo, não. O profeta não teve problema nenhum, eu não tenho resposta para isso. Não sei, essa é uma situação. Não, o crente, não sejamos arrogantes. Há coisas que temos que nos humilharmos e entendermos que só Deus tem a resposta. Não sabemos como aconteceu, por que aconteceu e nem como vamos sair disso. Não é? Muitas vezes estamos numa crise, não sei como eu entrei nisso. Às vezes você sabe como entrou. Na maioria das vezes, mas há situações que você nem sabe como entrou naquilo. Por mais que nos esforcemos para achar uma saída, essa saída não existe na perspectiva humana. Mesmo que você se encontre hoje numa situação em que você se veja sem saída, talvez muitos empresários hoje estão desesperados. Nós estamos ouvindo já falar de suicídios por causa dessa quarentena, que vou ser bem franco, na minha ótica, absolutamente irresponsável, não é? Absolutamente irresponsável, porque não precisava de tudo isso, porque você vai ali no supermercado, está assim de gente, quer dizer que aquela gente lá não se contamina. A Cracolândia lá em São Paulo, assim, aquela gente lá não se contamina. Então, infelizmente tem interesses outros. Então, e por causa dessa situação, tem empresários dando tiro na cabeça, se matando, tirando a própria vida. Misericórdia. Né? Isso é um problema sério. Mas mesmo que você esteja numa situação que você não vê saída, calma. Deus tem a resposta. Deus tem saída. A nossa tendência nessas horas é de nos acomodarmos na situação em que estamos, simplesmente porque, na perspectiva humana, não enxergamos uma saída. O fato de você não enxergar uma saída não quer dizer, em hipótese alguma, que não há uma saída. Há uma saída, você é que não está enxergando. Que oração você vai fazer agora? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a saída. Eu sei que eu não estou vendo, mas há uma saída. Aleluia! Houve uma saída para a morte. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há uma saída. Pode acreditar que há uma saída, como houve uma saída nessa situação do profeta. Não devemos nos esquecer que nós que estamos em Cristo, viu, Igreja de Deus, nós que estamos em Cristo, que vivemos por fé, não estamos limitados a perspectivas humanas apenas. Você tem perspectiva humana, mas não está limitado a ela. Você sabe que quando você não consegue entender ou discernir alguma coisa além do seu ambiente, do seu âmbito, por fé você entende que há muito mais para Deus fazer, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, tudo pode mudar. Tudo pode mudar de um segundo para o outro. Então, ainda que não exista nenhuma saída para uma situação, nunca devemos desistir. Por quê? Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Tu sabes qual é a saída, Tu sabes o que fazer, Tu sabes como agir, e eu estou aqui, esperando um comando Teu para avançar vitoriosamente nessa situação. Aleluia! Amém? Há uma saída. Só não há saída, ouça bem, só não há saída quando você desiste. Por isso que logo no começo do livro de Ezequiel se encontra prostrado e o Senhor diz, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo.
Porque Deus não fala com derrubados, Deus não fala com derrotados, Deus não fala com pessoas que se entregaram. Se você se entregou, então você passou a ser um problema seu mesmo. Mas se você diz, Senhor, eu estou aqui e eu quero uma saída para isso, eu não tenho mais forças, mas eu estou abrindo a minha voz, a minha boca, dizendo, eu quero uma saída para isso, então Deus passou a ser Senhor dessa tua situação. E Ele vai dar mudança nisso. Ele vai alterar essa circunstância, tão certo como Ele vive, que Ele vai alterar essa circunstância. Em Lucas 18, 27, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não perca a esperança. Amém? Não perca a esperança. Vamos avançar, sabe? Davi, é muito interessante a história de Davi, quando nasceu o filho de Betseba, fruto de pecado, criança nasceu enferma, e Davi passou em oração e em jejum, clamando pela menina, pela criança. Passou clamando pela criança. Quando a criança veio a falecer, Davi entendeu plenamente o plano de Deus. Porque orar e jejuar não é comprar a vontade de Deus, é se humilhar, é se quebrantar, desejar entender uma situação. E quando Davi viu que a criança havia morrido, aí os servos dele ficaram inquietos, falaram, nossa, e agora? Se a criança viva, ele já estava desesperado, não comia, estava lá entristecido, imagine agora que ela morreu, capaz de ele querer se matar. Não. Ele se levantou, se ajeitou, se alinhou e seguiu vida. Né? Talvez ele tenha dito ali, como nós diríamos, como nós dizemos aqui, é vida que segue. Porque ele tentou fazer de tudo. Enquanto havia esperança, ele tentou fazer de tudo. Não desistiu, isso é que é a coisa mais gloriosa. Mas morreu, não interessa, ele não desistiu até que não houvesse mais esperança. Já acabou sua esperança? Você já morreu? Não? Então não desista. Você não tem que desistir. Seja o que for. Ah, mas já estou em tal idade. Não interessa. Não desista. Até que a resposta final seja liberada. Até que haja um ponto final nessa situação. Não desista em hipótese nenhuma. Então, antes de profetizarmos uma palavra sobre uma situação, não devemos sair por aí vasculhando a Bíblia à procura da melhor palavra que se encaixa na nossa situação. Não, não. O que devemos fazer é orar e ouvir a voz de Deus para essa situação. Eu tenho aqui a palavra que diz, veja bem, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas feridas eu fui sarado. Palavra de Deus e verdadeira. É Ele que perdoa todas as vossas iniquidades e sara todas as vossas iniquidades. Palavra de Deus. No entanto, quantos de vocês que estão me ouvindo e quantos que você conhece que profetizaram a Paé, que tomaram um versículo como esse e ficaram falando e não receberam cura nenhuma? Sim ou não? Porque Deus não age no piloto automático. Blá, 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 blá. Não é assim que Deus age. Não é assim. Então eu preciso primeiro fazer o quê? Não procurar um versículo que se adeque à minha situação. Não funciona nada disso. Pode até ter funcionado para um, porque foi aquela palavra que Deus deu para ele. Para ele, não para mim. Aí eu vou ouvir a voz do Espírito. Eu vou ficar atento até ouvir a voz do Espírito para aquela situação. Ouvindo a voz do Espírito para aquela situação, oh, aleluia! Então eu vou abrir a boca e decretar, porque eu estarei decretando uma palavra, uma ordem que está vindo do céu, uma ordem que está vindo do trono. Essa ordem é a resposta para a minha situação. Ela vai alterar a minha situação. Então eu vou fazer o quê? Ouvir. Atos 21, verso 11. E vindo ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, ele recebeu uma palavra da parte de Deus para orientar uma pessoa. Agora, veja bem a decisão de Paulo.
porque Paulo já havia recebido uma ordem de Deus para ir para Jerusalém. Havia uma convicção no seu coração. E agora ele ouve uma palavra que ele vai ter problemas. Opa! Deus não vai me mandar para o meio de problemas. Não se iluda com isso, não. Aqui é um princípio glorioso. Nem sempre uma palavra que aponta dificuldades no caminho que estamos indo significa que temos que desistir. Olha, cuidado. Não. Se Deus deu um comando e depois disser que vai ter problemas, como eu disse para Paulo, isso não deve alterar a situação, porque um dia Paulo disse: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a obra, o chamado que me compete. Não é? Então há um princípio tremendo. Paulo ouviu essa palavra e seguiu adiante, conforme aquilo que Deus havia determinado. E estava consciente dos riscos que ele enfrentaria. Então eu quero fechar o nosso assunto aqui, dizendo o seguinte: primeiro, deixe-se mover pelo Espírito. Que, aliás, às quartas-feiras, lá na nossa congregação, na igreja, é a escola do Espírito. Nós tratamos do Espírito não no sentido teológico, não no sentido doutrina, mas no sentido prático. Mas dar lugar, deixe o Espírito fluir. Sabe, a gente está numa geração da igreja que desconhece muito o mover, o fluir do Espírito Santo. É muita teoria. Antigamente o povo dava brados de louvor. Não era costume pentecostal, não. Era gozo, era alegria de ouvir uma palavra e a pessoa explodia em louvores a Deus. Hoje, o muito que se arranca é uma salvinha de palmas e tem gente que quem está dirigindo o culto precisa aplaudir o Senhor e ficar arrastando. Isso é geral. E eu creio que agora a coisa vai mudar. Aleluia. Então deixe-se mover pelo Espírito. Segundo, ore. Nós estamos orando, estamos numa batalha de oração 24 horas, 24/7, graças a Deus. Talvez quando voltar à rotina normal não consigamos mais ficar 24/7, se conseguirmos, continuamos. Não é muito fácil, mas com certeza a nossa vida de oração, igreja, porque a minha vida de oração sempre foi praticamente a mesma, eu estou sempre orando, mas com certeza a vida de oração da igreja nunca mais vai ser a mesma, e nós vamos continuar orando dentro das possibilidades, orando como estamos orando, mas dentro de tempos e de oportunidades que possamos cumprir. Amém? Então, deixe-se mover pelo Espírito, ore. A oração não pode ser um monólogo, é um diálogo, ou orar e ouvir a voz de Deus. Terceiro, ouça com atenção. E por favor, não seja como os curiosos, que querem ouvir só para dizer que tiveram uma experiência de ouvir, mas não estão nem um pouco preocupados em obedecer. Eu já contei, e é bom falar aqui publicamente, ao vivo. Estávamos orando no monte há muitos anos atrás. Eu morava em Santo André, na grande São Paulo, e nós estávamos em São Paulo, num monte, orando junto com um grande grupo, várias igrejas, e de repente alguém naquela noite, de sábado para domingo, na madrugada, começa a profetizar. Naquela época, Tancredo Neves estava internado, morre, não morre, e alguém profetizou que ele não iria morrer, porque Deus tinha um plano nesta nação com aquele homem. Oh, amém, glória a Deus. Acabou a vigília, fomos embora, semana passou, no sábado seguinte, estávamos lá naquele monte de novo orando. E o povo blá, 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 profetizando. Nós começávamos a orar, daqui a pouco alguém batia a palma, porque tinha alguém que começou a profetizar, e a palma significava que era para o povo prestar atenção e parar de orar e tal, fazer silêncio. E aquilo começou a me dar agonia, porque um profetizava, outro profetizava, e glória a Deus e amém. Uma hora eu pedi a palavra e falei: irmãos, semana passada alguém profetizou aqui que o Tancredo Neves não ia morrer. Ele morreu essa semana e já está enterrado. A reação do povo foi assim: entendeu? Então eu estava ali, olha, Deus se manifestou, o Deus operou. Precisava de ver o povo orando em línguas, precisava de ver o povo profetizando. Só para ver novidade, mas
Não presta atenção. Quer dizer que eu estava ali, só eu havia notado que o sujeito morreu. Eles ouviram, mas nem notaram o que ouviram, mas eu ouvi. Opa, falou isso. Olha, então se você vir profetizar para tu, não sou incrédulo não, eu creio em profecia. Creio, se você não sabe, a minha esposa já foi arrebatada 2 vezes. 2 vezes. Em oração no monte. 2 vezes, não é brincadeira. E uma vez na casa dela, uma terceira vez. A primeira vez foi na casa dela. E 2 vezes no monte orando. E viu coisas, e viu revelações, etc e tal. Eu não duvido que Deus faça, Deus faz. Agora, não me venha profetizar, achar que eu não vou prestar atenção. Eu vou até anotar o seu nome, por data e o que você falou. Se cumprir, glória a Deus. Mas você tem que saber que precisamos prestar atenção. Então, eu estou dizendo o quê? Ouça. E preste atenção nas coisas. Não é só ouvir e tchau. Ouvir por ouvir. Ouça e obedeça. Amém? E finalmente, veja as circunstâncias sendo alteradas. Veja a situação mudando. Por quê? Porque você aprendeu a se mover no Espírito. Pelo Espírito, Ezequiel foi ao vale de ossos secos. Pelo Espírito, ele ouve a voz de Deus. Pelo Espírito, ele dá comandos a uma circunstância absolutamente negativa que tinha a ver com a sua própria nação. E o resultado foi que as circunstâncias foram alteradas. Não vou falar do cumprimento literal no futuro que teve daquilo ali, mas fica aqui uma palavra para que você entenda como Deus age. Não é sairmos aí correndo com uma palavra a nosso bel prazer. Ouça a voz de Deus e o que Deus disser a teu respeito, o que Deus disser para você profetizar, faça, porque a vitória é incontestável. Amém? Podemos orar agora? Orar para que Deus, não para que Deus fale. Não vamos orar para Deus falar. Vamos pedir a Deus que nos dê ouvidos para ouvir. Porque Deus está falando a todo momento, a todo instante. Nós é que não entendemos. Nós é que não percebemos. Então vamos pedir agora com humildade, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir. Ajuda-nos, ensina-nos a ouvir a Tua voz. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro juntamente com os Teus filhos, pedindo, Senhor, que Tu nos dês graça para ouvirmos a Tua voz. Eu sei que Tu falas conosco todo o tempo, Senhor, mas o nosso coração é endurecido. Como o Senhor disse para os Seus discípulos, que eles eram tardios para entender as Escrituras. Senhor, nós também somos tardios para entender a Tua palavra e para entender a voz do Espírito quando fala conosco. Às vezes o Senhor fala num sonho, nós não entendemos. Às vezes o Senhor fala através de uma circunstância, nós não entendemos. Meu Deus amado, e acabamos por entender só na base dos trancos, porque nos fizemos tardios para entender. Mas nós suplicamos, tenha misericórdia. Dá-nos um coração que entenda, que obedeça. Meu Deus, unge nossos ouvidos para ouvir. Dá-nos uma mente que possa discernir, possa entender, e uma pronta obediência. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda estrutura na nossa mente que se constitui num bloqueio, que nos impede de entender a Tua vontade, seja quebrada em nome de Jesus. Todo tipo de confusão gerada pelo inferno, saia em nome de Jesus. Pai, por favor, dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação para sermos a geração da igreja que ouve e obedece. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Muito obrigado pela sua atenção, por estar conosco aí até agora. Você que é membro da nossa congregação, faz parte do corpo nosso aqui em Piraju, Ministério Jesus Cristo Pão da Vida, e você tem o seu dízimo, a sua oferta, procure o pastor Walter,
ou você pode fazer uma transferência eletrônica, do jeito que você achar melhor. Procure ser fiel ao Senhor. Amém? Procure se manter firme, mesmo em tempos de crise, de circunstâncias. Interessante que eu estava ouvindo uma ministração hoje e o pastor estava comentando a respeito desses irmãos que falam: pegue seu dízimo e ajude um pobre. Ele falou: engraçado, por que você não ajuda um pobre com o seu dinheiro? Eles não fazem isso. Eu conheço alguns desses que vivem ensinando isso, mas eles não fazem isso. Eles só são hipócritas, eles gostam de fazer, né, e ensinar os outros a fazer o que eles não fazem. Não ajudam, como diria minha mãe, nem um cego a atravessar uma rua. Né? Deus nos deu 90%, só tudo. Ficou com 10 para Ele, para o reino. E nós queremos tirar dos 10 dele para dar ao pobre. Jesus disse: o pobre vocês sempre têm com vocês. Então ajude o pobre com aquilo que é seu, não com aquilo que é do Senhor. Eu achei interessante essa palavra. Amém? Um forte abraço a todos. Deus continue sustentando a sua vida e que essa palavra seja ativada poderosamente no seu coração. Amém?